o fim das pessoas que entregam sua vida a Cristo. O fim das pessoas que estão ali sem negar o nome e perdendo as suas vidas. É o que nós estamos vendo acontecendo agora no Sudão. Muitas, centenas de vidas estão sendo destruídas, mortas. O último dia 30, um hospital materno foi invadido, todos mortos, os pacientes, assim também como seus acompanhantes. Tem uma imagem que eu deixei para vocês na comunidade do território visto por satélites e manchas de sangue podem ser alcançadas pelo satélite. Grande é a gravidade do que está acontecendo. Uma perseguição enorme, vidas sendo destruídas, famílias inteiras, aldeias inteiras. Já teve até um pastor que ele pede ajuda para que alguém possa fazer alguma coisa. Ele diz que às vezes são 35 cristãos mortos por dia. A situação, irmãos, é insustentável para quem está ali. Muita fome, muito precário a situação. Mas a gente faz um resuminho para entender o que está acontecendo ali. A população que está sendo perseguida, atacada, massacrada, é aquela que não é árabe, ou seja, que não são os muçulmanos, porque o que estão atacando em nome de Alá, em nome de uma fé, então são muçulmanos da parte mais radical que está atacando esses cristãos em nome de sua fé. Então eles estão tipo que fazendo uma limpeza contra os seus inimigos. E o mundo está vendo tudo isso acontecer e diz que não tem como fazer nada, não tem como agir, não tem como proteger essa nação, ou melhor, não tem como proteger esse povo. Então a gente vê cristãos sendo mortos, igrejas sendo atacadas, queimadas, e a situação é horrível, irmãos. Quando eu recebo os vídeos, eu não posso nem postar. E tem vídeos que não se pode nem postar, irmãos, de tanta violência que está acontecendo ali. Pessoas, mulheres e crianças sequestradas, está nesse patamar. Mas o que eu quero falar sobre a situação dessas pessoas que estão ali? Existem dois pontos de vista. O nosso ponto de vista terrestre, humano, quando nós olhamos a situação de deixar tristeza. Quando a gente olha para aquelas vidas que estão ali, às vezes as crianças ficam sozinhas com os pais caídos. Há situações em que a mãe ela está com os filhos pendurados nela. Ela e dois filhos agarrados sem vida, os três sem vidas. Então, para a gente, até que a mãe, pai também, é difícil de ver uma situação dessa acontecer, como o ser humano pode fazer uma coisa assim com o outro. Mas é a realidade do que está acontecendo ali. Mas, queridos irmãos, as pessoas falam, Deus não está vendo, Deus não está olhando, Deus está vendo todas essas coisas. E essas almas que estão ali tombando, caindo, que a gente vê a população chorando, a família gritando, que é o normal da dor. Então, esse é o nosso olhar. O nosso olhar é ver e falar assim, oh, que miséria, que tristeza, que dor. Aqui não tem a mão de Deus, aqui não tem o poder de Deus, aqui não tem a ação de Deus, é a primeira coisa que vem no coração. Às vezes aquele sentimento de revolta, Senhor, por quê? Esse é o nosso olhar terreno, vendo todas essas coisas acontecendo ali com essas vidas que estão sendo perseguidas, que não é nada bonito. Mas, irmãos, por outro lado, há uma outra visão, uma visão de cima para baixo, uma visão celestial. Como Deus, ele vê isso. Aqui em Apocalipse, há uma passagem que diz assim, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E a cada um foi dado uma comprida veste branca. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então a gente vê que quando Deus estiver no processo final, aqui no livro de Apocalipse, quando se abre o quinto selo, nós vamos ver que as almas estão clamando. No quinto selo, nós vamos ver que chegou em um patamar tão grande esse clamor que o sangue das almas, elas vão estar clamando ao Senhor. Não é como que almas vão clamar, como que o sangue vai clamar. E aí a gente vai lembrar das passagens lá de Gênesis, quando fala de Caim e Abel. E aí a palavra diz, o sangue de Abel clama a mim. Deus pergunta a Caim, o sangue de Abel clama da terra até mim. Então o sangue, ele está clamando. Então porque Deus deixou de clamar alguma vez, é que chegou um patamar tão acima que Deus olha e fala assim, vou agir. Deus fala, vou tomar providência. Então aqui no livro de Apocalipse, Deus, no quinto selo, ele vai dar para esses que morreram vestes compridas e brancas. Quando a gente fala de vestes brancas, compridas, nós estamos falando de justiça, daquelas pessoas que receberam, alcançar essa justiça. Então Deus está falando que pessoas que deram a sua vida por Ele, nesse momento vão receber vestes brancas e vão ouvir, aguarde mais um pouco, porque ainda não se completou a medida. Deus tem uma medida para julgar. Ele diz que cada um foi dado uma veste comprida e diz que precisa se cumprir um número de conservos. Há um número que precisa ser cumprido. Quando a gente vai em Apocalipse, então, irmãos, esse número que precisa ser cumprido, ele está sendo contado na história. Quantos foram mortos lá no Coliseu? Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças foram devorados por feras? Quantas pessoas um imperador louco colocou para queimar, para acender a cidade? Quantos mártires, quantas vidas vêm sendo perdidas, ou melhor, achadas pelo nosso Pai. Quantas vidas são derramadas. Irmão, nós estamos falando de pessoas que morrem por causa da palavra. Irmão, nós estamos falando de pessoas que morrem pela palavra. Pessoas que morrem por uma convicção de fé. Pessoas que têm a sua vida ceifadas pelo fato de crer no Senhor Todo-Poderoso. Por isso elas estão perdendo as suas vidas, por causa do amor à palavra. Esse povo que está morrendo agora, eles estão morrendo pelo fato deles creem num Salvador. Então eles estão acontecendo ali o que eles falam, a pretensão de um genocídio. Não sei nem se posso usar essa palavra. Então, o que está acontecendo ali é isso, é essa prática de destruição de vidas, de crianças, de homens, de mulheres. E causa uma dor muito grande. Mas quando nós olhamos pelo lado celestial, quando a gente olha de cima, não é caos, não é tristeza. É um processo. É um processo de Deus para aqueles que estão perdendo suas vidas ali. É a oportunidade que Deus tem dado a esses homens e mulheres. Cláudia, que coisa horrível. Que oportunidade é essa, perder a vida? Mas a Bíblia diz o quê? Que a nossa vida está escondida em Cristo.
Aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, ele não perde jamais, porque ele entra na eternidade para sempre. Só que aqui há uma coisa muito especial. Nesses que dão a sua vida, há um chamado muito especial. Porque João vai começar a mostrar para a gente, vai ser revelado que em Apocalipse 7, 9, ele vai ter uma visão completa, porque depois desse processo aqui que Deus fala que no 5º selo tem que aguardar, é porque muitos nos últimos dias vão perder a sua vida, porque a besta vai tirar a vida de muitos, porque está escrito que ela vai vencer os santos. Então há de se aguardar ainda, porque até os últimos dias muitos vão ter as suas vidas ceifadas pelo Senhor. O que é diferente, ter a vida ceifada pelo Senhor, é uma garantia perfeita de ganhar uma veste branca comprida. Então, quando chegamos no 5º selo, Deus vai começar a agir, não porque ele esqueceu, porque Deus não esquece, porque chegou o momento de Deus. Deus trabalha em um processo conosco. E aí ainda há muitos, irmãos, muitos que vão dar sua vida por amor ao Senhor. Muitos vão dar sua vida pela palavra. E quando acontecer o que está escrito aqui, o número, chegar aqui, quando completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Há muitos ainda que serão mortos. Há muitos ainda que serão mortos, diz a palavra. Mas quando se completar o número perfeito que o Senhor sabe, a situação começa a mudar. Porque João ele vai ter uma grande visão do que vai acontecer com esses nossos irmãos que tombaram ali. Aqueles nossos irmãos que se manteram de fé e perderam as suas vidas ali. Há um momento em que João vai ver todos eles, desde o Coliseu, desde tantos missionários que estão caindo, desde pessoas que ainda virão e vão morrer por uma palavra do Senhor, que são muitos ainda até o final. Então Deus vai nos fortalecer com uma palavra. Deus vai nos fortalecer mostrando o que vai acontecer para que nós tenhamos certeza de tudo que nos espera. E aí em Apocalipse 7, 9, João vai ter uma visão. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Vocês estão vendo o número que Deus quer concluir? Uma multidão que não se pode contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Agora o número está completo. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse, João diz, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá
com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, Deus tem um galardão para esse grupo muito especial. Os que morrem pela palavra de Deus, eles têm um galardão todo especial esperando por eles direto. Você vê que Deus fala, ó, há um grupo, mas ainda não está completo, porque esse grupo vai aumentar. Então você vê que nos céus, João está contemplando esse grupo que dá a vida pelo Senhor vestido de branco. Então, quando você olha nessa visão aqui, é dor, é sofrimento. Mas nessa visão vertical, é um povo que está sendo chamado. Quando você olha nessa visão, você está vendo um povo que está sendo chamado para servir com o Senhor. Porque esse grupo aí, que serão reis e sacerdotes. Os reis e sacerdotes que o Senhor chama, eles precisam ser homens e mulheres de coragem, pessoas especiais para reinarem com Cristo, para governarem com Cristo, porque esse povo que você está vendo lá diante do trono, que está sendo galardoados para retornar com o Senhor à terra, para governar o mundo por 1000 anos. Então, queridos irmãos, há todo um chamado do Senhor. Há todo um chamado. Uma pessoa que dá sua vida para o Senhor, de maneira alguma está dando sua vida em vão. Deus há uma recompensa, um prêmio tão grandioso para essas pessoas que elas entram em posição de reis e sacerdotes. E aí, quando você olha, você vê que da grande tribulação vem um grupo vestido de branco. E aí, irmãos, por que da grande tribulação vem esse grande número vestido de branco? Porque na grande tribulação nós vamos ver o povo sendo perseguido grandemente, porque será dado o poder à besta de vencer os santos nos 3 anos e meio finais. Serão todos os santos? Não, são aqueles que o Senhor tem capacitado. Aqueles que o Senhor tem capacitado para dar sua vida pela palavra estarão caindo no campo de batalha. Aqueles que o Senhor tem escolhido para estar batalhando ali nos últimos dias, nas 3 semanas e meia, Deus tem capacitado e Deus já tem preparado, porque estes terão lá recebendo suas vestes brancas e compridas, onde nunca mais haverá fome, sede, e estará com o Cordeiro para sempre, porque eles vão retornar para reinar os 1000 anos. Serão aqueles homens que terão seus corpos e mulheres que terão seus corpos transformados nessa terra no milênio. Então, queridos irmãos, às vezes a gente olha pelo nosso lado humano e é terrível de ver. Mas quando nós olhamos pelos olhos do nosso Pai, contemplamos o que Ele quer, entendemos o que Ele quer, irmãos, é de alegria perfeita. Porque naqueles dias do retorno do rei, nós vamos ver esses que tombaram retornando com ele para reinar. E será admirável vê-los sobre a terra nessa posição de vestes brancas, de nunca mais passar sede, serem guiados pelo Cordeiro. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo é duro de ver com nossos olhos humanos. Mas aqueles que estão perdendo suas vidas por amor ao Senhor, eles estão preparados para receber as suas vestes brancas e reinar com o Cordeiro. Eu espero que você tenha entendido essa palavra, fique com ela, fortaleça o seu coração, porque nós olhamos com os olhos humanos,
mas existe um olhar espiritual do Pai, traçando planos para a sua vida. Às vezes você olha aí para a sua vida, nada tá bom, mas olhe do plano espiritual, que você vai ver que o Senhor está fazendo tudo certinho por nós. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.